As Faladeiras, em mais um quadro, em mais um momento, porque nós mulheres gostamos de falar. E aí, o que acontece, Renata? Como a gente gosta de falar, o que acontece? Virou As Faladeiras. Perfeito. Era só um podcast, né? E aí um podcast foi... Você sabe que as ideias aqui vão desenrolando, igual na sua vida, né? Vão acontecendo. E aí a gente começou com essa brincadeira de faladeiras, e viramos oficialmente As Faladeiras, porque nós gostamos realmente de falar, mas falar de histórias boas. Muito. De inspirações, de trazer pra você ideias de como começar, de como recomeçar, por onde começar, por onde recomeçar. Essa semana em especial eu estarei falando muito de recomeços com vocês, porque pós aí um processo, um freio meio que, né? Que a gente teve aí por causa da chikungunya, né? A gente acabou ficando um pouquinho mais lenta, né? Foi obrigada a parar, né? Dar uma freada, e a gente agora tá retornando, graças a Deus, devagarzinho, andando um pouquinho devagar, confesso, mas a gente tá aqui firme e forte. E aí eu pensei, nossa, que interessante ser a Renata hoje. Como é que é? E eu planejei, e quando eu convidei a Renata, foi muito tempo atrás. Então não tava na minha agenda pegar chikungunya, claro, né? Mas olha que interessante vir a Renata hoje para falar de uma dor que não é a dor da chikungunya, mas é uma dor que muitas empreendedoras têm. É a dor de cabeça oficial do empreendedorismo, eu acho, ultimamente. De verdade. O tal do digital, né? E aí, quando a gente pensa em digital, em marketing, estratégia, é muita coisa. Então, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que tem uma especialidade de uma coisa que serve para você, que quer fazer, e para você que tem quem faça para você, e para você que não quer fazer. Exato. Serve pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Então, com vocês, a palavra. Primeiro, já começa se apresentando. Quem é você e o que você resolve? Vamos lá. Então, eu me chamo Renata Oliveira, sou social media, gestora de redes sociais, estrategista. Já me aperfeiçoei bastante nessa área, tanto na prática como também na teórica. Estudei bastante para hoje eu ter a bagagem que eu tenho, né? E não foi fácil eu tomar a decisão de ir pro digital. Foi algo assim que eu falo que foi muito Deus que veio e falou, vai, porque esse é o caminho, né? Eu trabalhei muitos anos prestando serviços para empresas. Eu trabalhava na área administrativa financeira, mas eu cheguei já a me matricular na faculdade de administração em marketing, porém eu não concluí. E esse sonho ficou guardadinho, né? Aí, quando veio a pandemia, eu conheci o marketing digital e conheci a profissão social media. Eu me apaixonei. Eu levantava, era 3 horas da manhã para estudar, porque eu trabalhava durante o dia. Quando a gente faz o que a gente gosta... Nem vê a hora passar. Não vê. É muito louco isso. Não vê, e você ainda pensa assim, gente, eu passei horas ali e nem percebi. Eu aprendi tanto ali, você quer fazer, você quer praticar. É muito gostoso. Então, assim, esse foi o desafio de tomar a decisão de sair, porque eu vi que eu já precisava colocar em prática o que eu estava aprendendo. E eu trabalhava numa empresa que eu ganhava bem. Mas o meu coraçãozinho falava assim, vai. Aí, para ajudar o meu filho mais novo, é atleta, joga bola. E ele viajava, começou a querer viajar, e eu não queria deixar ele sozinho. Falei, como que eu vou fazer? Eu preciso ter uma estratégia para isso. E um belo de um dia, eu trabalhando, uma amiga minha chegou lá no serviço e falou assim, Rê, eu preciso falar com você. Já tinha uns dias que a gente não se via. Falei, o que foi? Ela falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui, porque ele falou para mim que você não tá conseguindo tomar uma decisão. Então hoje eu vim aqui para você tomar essa decisão. Eu falei, Ela, E na época, eu tava tão endividada, mulher, mas tão endividada, que eu nem tinha possibilidade de pensar assim, como que eu vou sair endividada do jeito que eu tô. Essa amiga minha veio em mim e falou assim, quanto que é a sua dívida? E falei, é X. Tá bom. Ela foi embora. 2 dias depois, ela voltou com a bolsa cheia do valor X que eu precisava. Uau! Me entregou e falou assim, agora pede a sua demissão, porque Deus tá mandando você sair. E eu não tinha comentado nada que eu queria sair, só eu e Deus. Falei, então tá, agora eu vou conversar com a minha gerente. E aí, como que eu vou pedir pra sair, sendo que não tem motivo? Falar assim, eu tô insatisfeita com o serviço? Não tava.
né? Tô insatisfeita? Não tava. Aí eu peguei, sentei com a minha gerente, expliquei, abri o jogo, falei tudo. A minha gerente virou pra mim e falou assim, tá bom, saí. E as clientes? Eu tinha 2 clientes, cada uma pagava R$300. Para um salário que eu recebia de quase 5.000. Como que você tem uma renda? Sai, né, de um ponto pro outro. Mas aí eu acreditei na palavra. Falei, eu vou. Se Deus tá falando pra eu ir, eu vou, né? Fui. E nunca faltou. Nem cliente, nem dinheiro, nada. Deus nunca deixou faltar. Uau. Então, é um posicionamento que eu precisei tomar, uma decisão. E com isso, eu fui trabalhando com os clientes de 300, fui aumentando para 500 e fui indo. Por quê? Conforme eu ia pegando essas clientes menores, eu ia aplicando o que eu aprendia. Então, eu ia trabalhando, melhorando, melhorando, melhorando. E hoje, eu tenho toda uma estrutura, uma bagagem para poder ajudar outras pessoas a fazer isso. Então, o gerenciamento de redes sociais é algo que eu amo fazer. E a estratégia para poder produzir o conteúdo é algo também que eu gosto demais e tenho como ensinar. E também ajudar a pessoa a fazer. Bacana. E até pra gente trazer isso de uma forma muito, talvez assim, prática para quem está nos acompanhando, isso é uma dúvida muito comum, né? Porque quando a gente pensa em, eu preciso investir no meu marketing, é muito aberto, né? Quando eu preciso investir no meu digital, é muito aberto, né? Então vamos pensar no básico, né? Então, uma empreendedora, hoje, a rede social mais comum é o Instagram. É o Instagram. Né? Então, a gente falando de uma forma bem simples para você que está nos acompanhando e está pensando, mas o que tudo isso que vocês estão falando vai servir para mim? E no final das contas, sempre tem essa fala, né? O Jerônimo diz assim, ninguém quer saber do seu propósito. A gente quer saber para que seu propósito resolve. Exato. Quem quer saber do seu propósito é você. Exato. Então, é o que você faz que resolve das pessoas. Então, trazendo isso, né, para você de uma forma muito direta, você tem aí, você é uma manicure, você é uma cabeleireira, você vende bolo, você vende roupa, e você fala assim, como que esse trabalho que a Renata tá falando vai me ajudar? Então, tá, vamos lá. E você tem o Instagram e o WhatsApp que você usa ali para trabalhar, que a maioria faz. Então, a Renata, ela pode, primeiramente, te ensinar a pensar o que você vai colocar aí dentro. Porque, às vezes, mulher, eu sei, menino, roupa, conta para pagar, tem que atender o cliente, tem que responder o WhatsApp, tem que correr. Você vai ter... Vive, você acha que eu tenho tempo de pensar o que eu vou postar? Eu sei que não tem. E quando você tá tão cansada, que você rola seu tempo fazendo coisas que não vão te dar resultado. Tá bom. E aí, o que acontece com a Renata? A Renata te ajuda a pensar. Então, ela senta com você num dia de planejamento e vai falar assim pra você, vamos primeiro entender o que é o serviço que você tem, quem que é o cliente que você atende, que tipo de post esse cliente está interessado em ver. E assim, ela vai usando as expertises e as ferramentas que ela possui para extrair de você essas informações. Então, você vai tirar um pensamento do que pode ser divulgado para o seu cliente de forma pensada. Para isso acontecer de forma planejada dentro de uma quantidade de dias. Isso. Para depois ir para a parte de realmente produzir esse conteúdo para ser postado. Então, gente, rede social, digital, é o que eu sempre falo. Não adianta você brincar com o digital. Porque se você brinca com o digital brinca com você. Exato. Se você trabalha com o digital trabalha com você e para você. Mas é preciso primeiro entender o quê. Porque se você não sabe o quê, como eu disse até antes da gente começar a conversar aqui, você chega e fala assim, vou postar hoje, vou fazer um vídeo hoje. Então é uma coisa aleatória, uma coisa solta, uma coisa, faz um vídeo aí. Aí você fala, não, faz uma foto aí. Não, como assim? Não, aí você vai fazer de forma intencional. E quando é de forma intencional é diferente. Mas para chegar nesse nível, às vezes, mulher, tá tudo bem. A gente não consegue sozinha. Mesmo tendo conhecimento do seu negócio. Exato. Não consegue. Não. E é interessante quando a gente fala assim sobre marketing. O marketing, igual você falou, ele abrange várias áreas. O trabalho de gerenciamento de redes sociais, ele é uma parcela do marketing. Ele não é o marketing total. Sim. Por quê? Muitas pessoas confundem. Eu vou trabalhar com social media, vou ser um social media, né? Eu vou vender. Não, social media não vende.
O social media, ele atrai o cliente para que você venda. Perfeito. Entende? Não tem como a gente pensar assim, eu vou contratar um social media e vou descansar. Ele vai fazer tudo para mim. Não faz. O social media é estratégia. O cliente é o conteúdo. Então, quando você contrata uma pessoa, um profissional social media, que é um gestor de redes sociais, qual que é o trabalho desse profissional? Ele vai primeiro fazer uma reunião com você, de briefing. Essa reunião é uma reunião onde ele passa a te conhecer. Ele vai pegar seus trejeitos, o jeito, a sua história. Ele vai pegar em qual linguagem você gosta de se comunicar. Eu vou dar um exemplo básico. Eu estou em uma mentoria com uma cliente. Essa cliente, ela quer fazer o conteúdo dela. Mas ela não sabia nem como que ela iria falar. Nós fizemos as primeiras reuniões e aí ela pegou e demonstrou para mim que ela não tem facilidade em criar nada de arte. Que seja foto, arte, ela não tem, mas ela insistia nisso. Porém, eu vi que a facilidade dela era criar vídeos. Curtos, longos, mas era vídeo, ela tinha facilidade nisso. O que eu falei para ela? Vamos começar a fazer seus vídeos? Porque aí você vai começar a produzir o seu conteúdo e você vai se sentir bem, porque você vai ver que você está conseguindo fazer. Exatamente. Aí foi o que aconteceu. Em 2 semanas ela não estava produzindo nada. Na 3ª semana, quando eu já passei para ela essa identificação, o que ela fez? Produziu todos os dias da semana. Então, o social media, ele analisa o que é a sua dor. Ele analisa o seu perfil e aí ele traz a estratégia para que a produção de conteúdo seja de uma forma que vai conectar com a sua audiência. Porque não adianta a gente querer falar assim, eu vou postar hoje. Tá, igual você falou, o que eu vou postar hoje? Postar por postar não vai trazer resultado. Uma métrica que todo mundo fica muito preocupado é de número. Eu tenho tantos 1000 seguidores. Esses tantos 1000 de seguidores compram de você? Não adianta você preocupar com o número de seguidor. Você tem que preocupar com o seu bolso. Tá te trazendo retorno? Número de conversão, né? Exato. Isso aí, sim, vale a pena. Esse número é um número interessante de se analisar, né? Quantas pessoas que seguem você, que compram de você, que consomem de você. Aí pensa assim, eu tenho 10 mil, 15 mil seguidores. Mas as visualizações nos meus stories vai de 20, 30, 60, no máximo 100 pessoas assistem meus stories. Pra que aquele tanto de número de seguidor? Sendo que nem as pessoas que precisam consumir os seus stories não estão consumindo. Que seria pelo menos 3% do que está ali te seguindo. Às vezes não tá. Exatamente. Entendeu? Então, e é preocupante isso, né? Porque de duas uma. Ou as pessoas te seguem por seguir, né? Ou as pessoas, o seu conteúdo não é relevante. E existem também aquelas pessoas que às vezes estão tão focadas no número que passam a comprar seguidores. Esse é um caso mais preocupante ainda. Exato. Né? Eu, particularmente, quando uma cliente, uma pessoa chega pra mim e fala assim, eu comprei seguidores, então vamos fechar esse perfil e abrir um novo. É automático. Porque aquele perfil, ele não vai engajar mais. Você pode até tentar, mas ele não vai. Pode até vir a engajar, mas com um longo tempo que você poderia estar reduzindo com um perfil novo. Verdade. Entende? Então não tem por que você gastar energia naquilo ali, sendo que você pode gastar energia no que realmente vai te trazer um retorno. Verdade. Entende? Essas situações são situações que o social media, ele precisa analisar. Ele precisa prestar atenção nisso. Né? Uma postagem. Muita gente chega pra mim e fala assim, eu não quero mostrar a minha vida na rede social. Você não precisa mostrar sua vida na rede social. Você tem 24 horas de um dia. O que é 1 minuto do seu dia? É um bom dia? Mas eu não quero aparecer. Você não precisa aparecer. Você pode tirar uma foto do seu café e trazer um bom dia. Uma mensagem, uma enquete. Mas eu quero produzir conteúdo estratégico. Faz um storytelling. Faz uma narrativa daquilo ali.
Você não precisa aparecer necessariamente. Se você tem facilidade de aparecer, apareça. Aproveita, né? Nossa, tem que aproveitar. Mas se não tem, existem estratégias para que a gente possa trabalhar o seu perfil sem que você precise ficar mostrando a sua vida pessoal. Isso vem de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são como a Virgínia, que mostra desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. Tá tudo bem. E tem pessoas que já não gostam de se mostrar. Eu vou trazer outra aqui. Tá em alta, né? A Virgínia e a Bruna Marquezine, né? Vamos lá, a Virgínia aparece de manhã até de noite. E a Bruna Marquezine, ela quase não aparece. Mas as duas trabalham, são reconhecidas no que fazem. E todo mundo que segue, cada um que segue a ambas, gosta delas. Se identifica com elas. Então eu tenho pessoas que vão se identificar comigo. Você tem pessoas que vão se identificar com você. E é essas pessoas que você tem que atrair, que você tem que conversar. Não adianta você querer conversar com todo mundo. Por que muitas pessoas falam assim? Eu só falo para mulheres. Eu só falo para homens. Porque se identifica. Exatamente. Entende? E tem muito sobre... você trouxe 2 pontos que eu acho importante. Uma fala que você trouxe da gente aparecer. Esse aparecer não necessariamente aparecendo, né? Não sei se eu fui redundante, mas é isso que eu quis dizer. É mostrar que o seu negócio está ativo. Exato. É sobre isso. Então, veja você, quando você segue uma pessoa, sei lá, você segue um profissional de salão ou um profissional de um lugar que você compra um bolo, de um mercado. Você vai falar assim, eu vou ver o que tem lá, alguma oferta. Você vai lá e olha os stores, a primeira coisa que você olha, não é verdade? Se Ou não os tem destaques. nenhum stores, você fala, tem alguma coisa errada. Você já pensa na hora. Peraí, acho que fulano não tá bem. Exato. Ou, será que fulano tá ativo? Porque até agora não apareceu nada sobre essa pessoa. Então... o que isso significa dizer? Que as pessoas validam, sim, o seu empenho, sua produtividade em relação a como você aparece. De verdade. Não adianta você falar, mas é o meu jeitinho, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou Gabriela. Assim. Não adianta ser Gabriela, gente. No digital não tem mesmo pra Gabriela. Não tem. Entendeu? Eu me esforço pra aparecer, mas eu preciso aparecer. Eu preciso aparecer, posso buscar um store antigo meu. Isso. Eu não sei, sabe? Mas eu acho que tem que ter. Salvo, claro que existem dias e dias que você tem um dia ou outro que você fica, mas, gente, não pode ser uma regra não aparecer. Exato. Né? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante. Né? Eu acho que não tem espaço pra Gabriela, tá, gente? Exato. No digital. Então, não seja empreendedora. Isso. Vai trabalhar pra alguém. Porque aí você não precisa, talvez... Ou mantenha o seu perfil privado. Sei lá, não sei. Mas eu acho que quando a gente é empreendedor é vendedor. Sim. E vendedor tem que vender no digital, porque digital é uma ferramenta de venda. Não necessariamente vender, e sim conectar. Porque se você pensa comigo, eu sou uma empreendedora, eu ofereço canecas. Se eu não estiver mostrando meu movimento, se eu não estiver mostrando você tá conectando. Se eu não estiver mostrando que eu tô fazendo parcerias aqui, que chegou compra. Exato. Eu tô mostrando meu movimento do bastidores. negócio. E aí, você, que é minha cliente, fala, nossa, que legal, chegou coisa nova. Exato. Já vou mandar mensagem pra Vivi e falar pra ela que eu reservar quero conhecer. pra mim. Ou que eu quero, tô pensando no Dia das Mães já vou começar a pensar desde agora num kit. Às vezes são coisas que você nem vai fazer agora. Exato. Mas quando você se coloca no jogo, no movimento, ele vem pra você. Só que agora quando a pessoa entra no Instagram, tô dizendo assim, nessa questão, entra no Instagram e não vê nada, não vê atualização, não vê, você vai falar, que estranho isso. Por mais que tem lá no destaque, o feed, alguma coisa, você fala assim, mas parece que tá sem vida. Exato. Não abriu a loja hoje? Sabe aquela coisa? Não abriu. Não tá o aberto lá, aquela plaquinha do aberto, estamos abertos, você não abriu a loja hoje. Então, eu acho que precisa ter esse cuidado, a gente vai precisar ter esse cuidado de alguma forma, sei lá, através de repost, depoimentos, fotos, eu não sei o que tem que fazer. Isso é importante, né? E um outro ponto também, Renato, que eu me perdi aqui, mas eu acho que eu lembro já, vou buscar em algum lugar, quando você fala dessas estratégias e tal, e você falou um pouco sobre o social media. Só que você descreveu um social media eficiente, né, amiga? Exato. Porque um social media que faz post... Não é social media, é designer. É só um designer. Você entende? Porque tem a parte do que o pensar. marketing é o amplo. pensar.
É o pensar, que eu acho que hoje tá mais difícil a parte do pensar Exato. do que do O designer. estrategista. Eu acho que isso é a dor maior. A É. dor dentro da dor, sabe? Exato. Uhum. É a dor dentro da dor. É o bem pensar. Para você ter uma noção, o social media, quando ele realmente entende o seu perfil, ele sabe falar para você até qual a melhor rede social que você deve estar se posicionando. Vamos lá. Vamos falar sobre um contador. Um contador no Instagram, ele vai trazer um conteúdo para engajar. Mas se ele trouxer um conteúdo mais técnico, mais teórico, ele não vai engajar tanto. Põe ele lá no LinkedIn para você ver como que vai ser a diferença. Entende? Entendo. Traz ele para criar um conteúdo dentro do YouTube, que é um conteúdo mais intenso. Você vai ter muito mais retorno. Não adianta a gente querer pensar assim: ah, eu vou ficar só no Instagram. Não. Eu desenvolvi até um quiz onde você responde as perguntas e você sabe exatamente qual é a melhor rede social para você. Olha aí. Tá Por vendo quê? aí, gente? Muita coisa legal. Porque não adianta você querer estar ali forçando no Instagram o tempo todo. Você vai trazer para o Instagram um conteúdo mais leve. De autoridade? Sim. Mas é um conteúdo mais leve. Agora, se você traz um conteúdo estilo blog, por exemplo, para dentro de um LinkedIn, você cria um blog seu pessoal, você conecta com empresas de reportagens que vão divulgar o seu trabalho, é diferente. Você vai ser mais visto. Você vai conectar mais pessoas para dentro do seu perfil. Ah, mas eu não preciso do Instagram? Precisa. Você precisa estar se posicionando. Por exemplo, o TikTok. Vamos dar um exemplo do TikTok. Se você usa o TikTok? Não uso. Não. Não uso. Acho que Você vai fazer o teste. Cheguei a abrir uma conta, mas eu não me movimentei ela. Você vai fazer um teste no TikTok. Sim. Tá? Você vai colocar um conteúdo seu mais natural. Você conversando. Eu vi que recentemente você postou nos seus stories que você estava falando que você estava tentando ler e o seu esposo não estava deixando você ler. Aham, né? Comecei a ler em voz alta pra ver se você colocar um conteúdo desse no TikTok, ele vai performar muito bem. Não é, Carla? Vai. Por quê? Ali é muito mais humanizado do que o Instagram. Entendo. Ali é um conteúdo que você pode abrir uma live. Eu já fiz um teste desse. Eu abri uma live mostrando nada. Só abri a live, deixei ela ali, tava passando um filme, deixei passando no filme. Entrou mais de 100 pessoas na live. Aí eu falei, gente, por quê? As pessoas querem ver ali no TikTok. Então ele é mais humanizado. Você traz um conteúdo mais descontraído. Você não precisa estar muito bem maquiada, entende? Você pode estar mais natural. Já o Instagram, eu preciso estar... Não, mas você precisa ter um posicionamento um pouco mais profissional. Entende? E um conteúdo que as pessoas vão querer consumir. Por que a gente fala muito de gancho? Igual você comentou comigo, eu gostei muito daquele seu vídeo que você faz transições. Sim. Isso são ganchos para prender a atenção da pessoa. Por quê? A pessoa vê que tem movimento, ela fala, mas peraí, eu quero ver o que está acontecendo. Para onde que ela vai agora? O que ela vai fazer? Isso são ganchos para atrair a pessoa a ficar até o final. Porque o Instagram, ele tem muito disso. Você atrai de início com um gancho, uma dúvida, uma pergunta, uma frase polêmica, e você tem que deixar ela ir até o final. No entanto, lá nas métricas do Instagram, se você prestar atenção, tem uma métrica lá que mostra como que foi performado o seu Reels nos 3 primeiros segundos. Ele te mostra se o seu conteúdo tá bom ou não. Olha aí. Então, se a gente pegar todas as estratégias e trabalhar ela de forma correta, por quê? Eu fiz um post hoje, lá nos meus stories. Aí, não performou muito bem. Eu vou apagar? Não vou. Eu vou deixar ele lá. Porque uma hora ou outra ele vai performar. Mas o correto é você já trazer ele para performar nos 3 primeiros segundos. Para ele ir bem. Mas eu não gosto de fazer vídeo.
Eu quero fazer postagem em formato carrossel. Artes prontas já era. Não existe mais isso. Um ou outro, um caso ou outro. Igual, você vai divulgar, por exemplo, um podcast. Você cria uma arte pronta, né? Um evento. Você cria uma arte pronta. Agora, você quer conectar, cria um post carrossel que vai conectar. Que vai contar uma história. Que vai trazer uma narrativa onde as pessoas vão querer entender o que é aquilo ali. Isso são estratégias que a gente vai trabalhando para cada perfil. O que serve para mim, às vezes, não serve para você. Então, eu preciso entender o que vai servir para você. E varia muito, né, Rê? Varia. Porque, e vem muito, assim, também da tua história, né? Querendo ou não, o que a gente sempre fala, as pessoas... O que a gente faz, todo mundo faz. Mas você... É só você. Exato. O que tem de diferente do seu negócio pro negócio da outra pessoa é a sua essência. É você. Então, assim, antes das pessoas comprarem o seu serviço ou produto, ela compra você primeiro. Exatamente. E aí, como você pode estar à frente deste negócio ou não estar à frente desse negócio, a pessoa compra você primeiro. Olha só como é que não faz sentido, como é confuso isso. Sim. Se eu não estou à frente do meu negócio, eu não apareço, eu não mostro os bastidores, se eu não dou minha cara a tapa lá, não vou lá né, dar minha cara ao sol lá, como é que isso é vendido? Não é? Vamos dar um exemplo? A loja Zavan. Depois que o velho da Havan começou a aparecer, você prestou atenção que a Magazine Luiza criou a Magalu? Uhum. As outras lojas começaram a produzir humanizado. É igual, esses dias eu ri demais da propaganda da Magalu. O tal do Payday, vocês já viram? Eu não vi. Gente, eu ri demais. Aí ela fala assim, Payday. A bonequinha, né? Uhum. Mas é um programa deles de descontos. É o Payday. É o dia Pay. Entendeu? Aí ela fala, Payday. Que é mais humanizado que isso? Quem é que não vai rir de um negócio desse? E aí? Prende atenção. Eu fui pro Payday, né? Brinquei, né? Não é? Então, pra você ter uma noção, a gente vai criando estratégias conforme a necessidade. Exatamente. E hoje eu vejo que existem muitos profissionais da área de social media que acreditam que, eu vou fazer pacotes de artes. Isso aí não é legal para a profissão. Porque você criar um pacote vazio de artes não vai conectar. É igual quando a pessoa fala assim, eu quero que você faça para mim suas artes. Eu já falo, eu não faço. Antes eu fazia, no início. Eu fazia só arte. Hoje não. Por quê? Porque eu entendo que só arte não vai performar em nada. E daqui uns dias esse cliente não vai ficar mais comigo. Essa semana, a minha primeira cliente, que pagava R$300 para mim, me procurou. Ela ficou 2 anos parada. É uma advogada. Aí ela parou porque ela assumiu uma responsabilidade muito grande. Ela precisou dar um tempo nas redes sociais. E agora tá voltando. Ela falou, eu não quero ninguém a não ser você. Mas por quê? Eu tenho certeza que ela fez pesquisas. Não tem como você não ficar tanto tempo longe e aí não vai fazer uma pesquisa de mercado. Você vai fazer. Eu não moro na mesma cidade que ela. E é uma dor que muitas pessoas falam. O social media tem que morar na mesma cidade que eu. Não. Ele precisa entender do seu negócio, né? E aí... E aí você tá trazendo uma coisa bem importante, acho que para todos nós que nos colocamos nesse mercado de serviços, que é o servir, que Exato. É o que fazemos, né? Independente da área. Eu acredito que isso fica até uma dica para quem é serviço e está nos acompanhando. Entenda que cada vez mais precisa personalizar mais. Precisa Exato. ser mais único. Exato. Aquilo que você faz, né? Porque você está falando, você não monta uma estratégia de pacotes de artes porque não faz sentido. Não faz. Porque é uma roupa que vai servir para todo mundo, PMG? Não é isso, né? Então é olhar para o cliente e falar assim, seu cliente, pelo que a gente conversou, não sei o que seria interessante? Trazer conteúdos relacionados a isso. Então, aí dentro disso, dentro desse planejamento, o cliente também pensar junto ali com você, é claro, porque você faz isso junto, né? E para a pessoa também pensar um pouquinho, né? Botar a cabecinha um pouquinho para raciocinar e trazer uma estratégia antes de pensar em execução. Exato. Eu acho que igual eu sempre falo. Não fica pesado quando você estabelece
horários. Perfeito. Quando você pega e fala assim, hoje, segunda-feira, é o dia em que eu vou pesquisar os conteúdos que eu vou falar. Vou ver o que está em alta. Vou ver o que eu posso adaptar. Às vezes, você está só no seu nicho. Vai um pouquinho para o outro nicho, porque você pode pegar o seu assunto, adaptar com algo que alguém fez de um outro nicho para o seu nicho. Trazer ele de forma diferente do que todo mundo está fazendo. Já é uma estratégia. Então, segunda-feira você tira só para pesquisar o conteúdo. Você anota. Vou falar sobre isso, isso. Você já anota o tema e já anota a legenda e o texto que você vai fazer. Na terça, você produz. Tira uma horinha só para produzir. Seja arte, seja vídeo, enfim. Produz. Na quarta, você edita, você trabalha isso aí. Na quinta, você programa. Deixa programadinho lá no Instagram. Você não precisa nem preocupar em ter que, eu tenho que parar agora para fazer a postagem. Não, você já deixa programado. Na sexta, você descansa. Quer melhor que isso? Você tira 2 horas por dia. A gente estava até comentando um pouquinho antes aqui, pra galera que tem dificuldade também em relação a isso. Eu acho que uma coisa interessante é a gente fazer isso ser legal. Exato. Porque quando tem uma atividade dentro do empreendedorismo, tem várias atividades que a gente ama fazer, mas também tem coisas que a gente não gosta de fazer. E não tem como, anota essa dica aí, tá? Vocês que estão nos acompanhando aqui. Não tem como você querer ser empreendedor e só fazer o que gosta. Não dá. Desculpa, eu sinto em informar, inclusive para mim mesma, eu tenho que informar isso. Você não vai conseguir empreender e fazer tudo o que gosta. Não vai. Como diz a minha personal, é criança que escolhe o que fazer, adulto faz o que tem que fazer. Exato. Né? Quando a gente é criança, a gente ainda pode escolher, né? Mas quando a gente é adulto, não tem. Não tem. Então, você que empreende, você vai ter que entender um pouquinho de venda, você vai ter que entender um pouquinho de marketing, você vai ter que entender um pouquinho de financeiro, você vai ter que entender um pouquinho sobre o setor contábil, você vai ter que entender um pouquinho sobre relações com pessoas. Você também tem que entender um pouquinho, às vezes, de coisas do tipo, como montar um coffee, coisas aleatórias, porque às vezes você tá com grana curta. Exato. E você tem que fazer um negocinho para receber uns convidados, não pode terceirizar neste momento. Exato. Então, não tem como, gente. Então, assim, eu dentro do meu setor digital, marketing, o que eu preciso, o que eu dou conta de fazer? Essa é a pergunta. Eu dou conta de fazer um post, mas primeiro eu preciso pensar. Aí, vamos lá, brincar com isso. Mas aqui eu trabalho vendo roupa, mas eu tenho uma amiga minha que vende sapato. E ela também tem a mesma dificuldade que eu. Então, vamos juntar nós duas? Faz a parceria. Vamos fazer uma parceria, vamos fazer o seguinte, que dia que é o dia, amiga, parado? É segunda, Então, segunda-feira nós vamos sentar 1 hora e vamos montar. Eu vou montar o meu, você vai montar o seu e uma ajuda a outra. A Renata já deu as dicas aqui, a gente fechou uma parceria com a Renata de estratégia, ela sentou e ajudou a gente a pensar e começar a estruturar isso. Agora, qual é o dia, colega, que nós vamos gravar? Eu vou sentar, eu vou fazer parceria com a Vivian, com a Thalita, com o Hugo, com não sei quem que pode me ajudar com isso. Então vai ter o dia que eu vou sentar só para produzir isso. Aí vem a parte da edição. Eu não gosto de editar. Então tá. Tem alguém que você pode pagar para fazer isso? Exato. Tem alguém que você pode permutar para fazer isso? Você faz uma coisa para você, a pessoa vai lá, edita para você e você dá um produto ou um serviço para ela. Exato. Não sei. Nós mesmos fechamos uma parceria antes de começar. Foi mesmo? Né? Eu falei para ela, assim, eu tenho um produto que é a jornada empreendedora e é verdade, não é exemplo, é verdade isso. E eu falei, eu preciso montar uma estratégia para lançar esse projeto, porque é um projeto muito importante, muito bacana para todo mundo. Isso. Mas as pessoas precisam conhecer, as pessoas não conhecem esse projeto. Aí a Renata falou, não, então vamos montar uma estratégia. E aí nesse dia que nós vamos fazer isso, nós vamos mostrar isso para vocês, eu vou estar divulgando a jornada empreendedora, que é um objetivo meu, o objetivo da Renata, mostrando como que é o trabalho dela, para você conhecer o trabalho dela, e juntas a gente pegar a estratégia, que vai ser desenvolvida nesse dia, que ela não existe ainda, ela vai nascer, fazer com que isso daqui alcance o objetivo. Exato. Então, 2 objetivos alcançados, e o terceiro que é poder, né, incluir você nessa jornada com a gente. Isso. Então, gente, cara, tá difícil sozinho? Pede ajuda. Isso. Busca parceria, vai falar com alguém. Eu tava pensando, hoje eu entrei na internet e aí eu coloquei assim, mentorias. Só coloquei essa palavra no Instagram. Apareceu procurando tendências de coisas pra fazer Reels.
Era essa a ideia. O primeiro post que saiu foi uma coisa assim, falava assim, tendências para mentorias e consultorias em 2025. E era um post carrossel escrito com algumas tendências. E eu falei, uau, salvei. Então eu não fui procurar isso, gente. Eu fui procurar Reels de verdade. Eu queria procurar Reels criativos para gravar para vocês. Mas a primeira post que apareceu foi aquele, na hora que ele aquela palavra tendências, me catou ali, sabe? E eu fui lendo, acho que eram 5 posts de carrossel. Eu fui lendo, salvei. Eu falei, não, isso daqui é uma coisa importante. Isso daqui tá falando de coisas que realmente eu preciso olhar. Então, pessoas queridas, alguém criou esse post lá. Sim. Alguém lá que tá querendo vender algum curso lá, que vender algum mentor, eu não sei o que tá querendo. Eu vou até olhar depois e falo pra vocês. Mas entenda isso. Que você precisa colocar um post tendencioso mesmo, Exato. Intencional, para chamar a atenção da dor daquele público. No caso, minha dor era eu estava procurando outras coisas e apareceu isso. Mas aí, trazendo isso para a realidade que a Renata tá falando, é isso. Muitas vezes, eu sei que vai ser difícil para você fazer isso. Nossa, vai. No início é muito puxado. Depois você vai. Mas a gente precisa criar um jeito legal de fazer isso. A gente até brincou, né? Quando vocês eram crianças, eu não sei se vocês viveram isso, mas eu e Renata, a gente se identificou nessa brincadeira. Aí a sua mãe falava assim, só vai brincar depois que limpar a casa. Já passou isso com você? Só depois que limpar toda a louça, guardar a roupa. Aí você falava pra coleguinha assim, vem aqui em casa me ajudar pra me terminar mais rápido e depois a gente poder brincar. E quando a amiguinha já falava assim, deixa eu te ajudar aí que a gente termina mais rápido, né? E aí você fazia uma função-tarefa ali, né, junto com a coleguinha, ou quando você que ia pra casa da coleguinha fazer isso, né, pra poder brincar. Então a gente quer brincar, a gente quer ir pro parquinho, né? A gente quer ficar o quê? Fazer o que gosta. É atender. Né? No caso da Renata, é fazer a estratégia do cliente. No meu caso, é dar aula, é gravar podcast. Isso é legal, esse é o meu playground. Aí sentar pra montar a estratégia. Aí é o chama momento. Chama a coleguinha, vamos brincar, né? Me ajuda a fazer as atividades que eu preciso fazer logo, pra eu poder ir pro playground, brincar com você. Então é isso. Então assim... Gente, então junta com as coleguinhas. Não sei quem que é. Eu não sei qual que é a sua dor, mas eu entendo que a digital com certeza é uma delas. Então, junta com as coleguinhas. E tem um ponto muito importante que muitas pessoas que empreendem esquecem. É o Google Meu Negócio. Importante. E assim, se você falar assim, o social media, ele cuida do Google Meu Negócio? Ele cuida. Mas ele cuida... com a descrição dentro do pacote dos serviços, entendeu? Aí sim. Porém, você pode cuidar. Você pode ir lá no Google, cadastrar a sua empresa e depois ainda mandar para os seus clientes ir lá e fazer uma avaliação para você. Quando você pesquisa algo no Google, tem sempre os primeiros, não é? Sim. São os que são ou patrocinado ou mais bem avaliado. Os primeiros são os patrocinados, depois os bem avaliados. Então, se você não está posicionado lá no Google, não vai adiantar. O Google, a gente costuma pesquisar o quê? Localização. Existe tal empresa aqui nessa cidade, né? Ou aonde que tá tal empresa? Mas referência de serviço, de produto, a gente vai para onde? Para rede social. Para rede social. Então, você precisa estar se posicionando lá, sim, mas na sua rede social também. Entenderam, né, pessoas queridas? Entenderam? Não adianta só, né, você... Eu sempre falo assim, que 50%, ou talvez eu esteja estatisticamente errada falando isso pra vocês, mas metade é o que você pode realmente fazer, que é o seu atendimento, sua entrega. E o restante é como você se posiciona. Então, assim, eu preciso me posicionar bem numa rede social, eu preciso me posicionar bem quando eu chego num lugar também, claro. Eu preciso me posicionar bem no Google. Então, eu preciso entender. E aí, como nós somos seres humanos, e nós também temos nossas limitações, uma coisa importante que eu vou falar para você não surtar, tá? Não surte. Porque eu sei que a gente, nesse exato momento, você pode estar surtando aí na tua casa. A gente vai devagar. Exato. Tá? Uma vez eu ouvi a Maísa Leão falando uma palavra, eu nunca esqueci numa palestra que eu fui dela, que ela falou que a gente precisa medir a nossa maturidade digital. Exato. Então, isso é uma coisa que ficou muito marcou muito pra mim quando ela disse aquilo.
Então, isso me trouxe também um certo conforto no coração. Porque às vezes a gente quer estar muito em tudo. Né? E é o que você falou, às vezes, qual é a melhor rede social para você? Então, muitas vezes, você vai entender que a melhor rede social para você é a que você não está. Olha só que interessante, que fofinho isso. Mas tá tudo bem, então, peraí, então é uma rede social nova, então o que você tem que fazer? Vou começar. Vou começar, vou ver igual uma periodicidade que é legal. Lá no YouTube, gente, no Google, se você não quer pagar no primeiro momento, faz sua pesquisa gratuita, tem tudo gratuito. Pesquisa lá o gratuito, o que você pode, para você começar. Exato. Uma coisa que eu não, até vou me cobrar aqui para fazer isso, é sobre o LinkedIn, né? Eu abri uma página no LinkedIn, anualmente eu acho que eu entro lá para ver o que acontece, né? Então, assim, resultado é 0, claro. Mas aí eu fico pensando, se eu vou me posicionar, meu conteúdo é muito interessante para o LinkedIn. Sim. Então, se eu penso, como eu vou me posicionar no LinkedIn? Então, primeira coisa que eu tenho que entender um pouquinho sobre o LinkedIn. Com certeza. Não é assim, Renata? Eu não sei, eu vou ter que entender um pouquinho do LinkedIn. Eu entendi que a periodicidade legal é isso, que os conteúdos legais são... E dentro dos conteúdos que as pessoas consomem, o que eu consigo fazer é isso. Isso é importante. Isso. Porque às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu salvei todas essas ideias aqui. Tá, mas e aí? Mas é tudo difícil. Então, pra que você salvou? De verdade, pra se massacrar, né? Pra falar assim, você é o último ser humano da face da Terra. Você não vai dar conta, né? Eu falo que é a revista do eu não dou conta, né? Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Não é sobre isso. Então, assim, salve conteúdos ou salve coisas que você fala, olha, isso daqui, eu me vejo fazendo isso. Isso. É interessante pro meu nicho e eu me vejo fazendo isso. Porque aí você vai começar por uma coisa possível. Sim. Né? Para até depois você atingir cada vez. E aí você vai indo devagarzinho. Calma, tá? Calma. Não precisa fazer tudo na segunda-feira. Né? Como a Renata disse. Não. Tira 1 hora. Vamos uma começar. horinha. Eu vou misturar a gestora de tempo com a gestora estrategista de redes sociais aqui. Vamos misturar 2 temas nossos. Eu vou, como gestora do tempo, vou dizer para você, tire 1 hora do seu dia, segunda a sexta, para o seu digital. 1 hora você vai tirar só. Eu vou te dar esse desafio. 8 horas trabalhadas. Vamos fazer de conta que o empreendedor trabalha só 8, tá? Tá? Vai fazer de conta, Faz de conta, tá? Né? Que você só trabalha 8 horas por dia. Então, das 8 horas por dia que você trabalha, né? 1 hora de digital. Isso. Tá? Então, todo dia você vai tirar 1 hora. Pode ser meia hora de manhã, meia hora à tarde? Pode, como ficar melhor pra você. Então, é só 1 hora. Você vai pensar assim, 1 hora na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você só trabalha de segunda a sexta. Olha a outra faz de conta, tá? Você trabalha de segunda a sexta, né? Né, Renata? Faz de conta. Então, 1 hora. E aí, agora você vai fazer um outro exercício. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever tudo que implica o seu digital. Aí você vai colocar assim, Vivian, eu quero ter mais constância no meu Instagram. Isso é um objetivo. Então, tá. O que significa? Isso é o abstrato. E o concreto, o que significa isso? Abstrato, estar constante no meu Instagram. Sim. Concreto, fazer 3 posts por semana no meu feed. E isso é um fazer outro ponto legal. Stories. Isso é uma tarefa concreta. Transformei em abstrato concreto. Agora, só que eu vou perguntar para especialista, tá? O abstrato. Estar presente nas redes sociais. Como é isso no concreto? Você não precisa estar toda hora, todos os dias, no feed, toda hora nos stories. Você não precisa. O seu feed, você pode estabelecer. Eu consigo fazer 2 postagens durante a semana? Faça 2. Tá ótimo. Entenderam? Não precisa fazer todos os dias. Se você consegue fazer 1 postagem por semana, faça essa 1 postagem. Consigo alimentar mais os meus stories. Mas no feed eu consigo só 1. Por que no feed só 1? O feed a gente entende que ele é um pouco mais elaborado do que os stories. Sim. Né? Os stories é mais atual. Tá acontecendo naquele momento. É o dia a dia. É os bastidores, né? É aquilo. Aí você pega e vai elaborar um conteúdo pro feed. Ele é um pouco mais detalhado. Você precisa ter um pouco mais de entrega ali. Você consegue fazer só 1? Faça só 1. Mês que vem, você já viu que você já tá bem tranquila de fazer só 1. Faça 2. Aumenta. Entenderam, né? Eu tô trazendo. Aí vai. Aí, isso é o Instagram.
Aí vamos supor que depois dessa conversa minha e da Renata aqui, você falou, não, eu vou dedicar pelo menos um dia da semana para mim estudar o meu Google. Isso. Tô dando um exemplo. Então eu já sei que eu tenho que pensar um post uma vez por semana do meu feed. Eu tenho que fazer como eu sou meia lenta e talvez, vamos trazer um exemplo aí de um perfil, não sou muito criativa, Vivian. Então eu tenho que ter um calendário de sugestão de stories. Isso mesmo. Pra mim, pregar ali no meu guarda-roupa ali, ou do lado do meu notebook, do meu computador. Porque ali, tô sem inspiração hoje, vou ver a sugestão. Isso. Vou dar um exemplo. Aí eu também entendi que eu vou precisar editar. Vamos supor que você seja igual eu, píssica, e fica brava que o CapCut não arruma a sua legenda. E te chama de Bíblia. Que o CapCut me chama de Bíblia. Eu fico bem brava com o CapCut. Inclusive, eu tenho uma queixa pra fazer. Ele quase sempre, quando alguém fala meu nome, ele entende Bíblia. Então, não é Bíblia. E aí eu tenho que editar todos os meus CapCuts, porque eu não gosto que ele me chama. E aí ele também não sabe separar a sílaba. Eu fico brava com ele. E a minha mãe, né, se ela postar um negócio com uma trem separada errada, ela vem lá de onde ela tá, do outro lado, e vem aqui puxar meu. Como assim? Arruma esse negócio. Tem como arrumar. Então eu tenho problema com isso. Mas se isso não é problema pra você, deixa a Bíblia rolar lá. Não dá nada não, porque ninguém presta atenção. Mas eu me incomodo com isso. Então eu dedico um tempinho pra edição dos vídeos. E assim você vai. Aí outro dia você entendeu também, vamos supor que nessa loucura toda de Instagram e Google, você também entendeu que você tem que ter uma estratégia para o seu WhatsApp. Porque lá no seu WhatsApp, no WhatsApp já é pessoa que compra direto, meu. Então, para eles, você não precisa ficar muito romantizando. Você já pode ser mais objetivo, porque é um público mais quente. Então, você quer montar um negócio diferente para o seu WhatsApp. Vamos supor que seja essa a sua estratégia digital. Vocês entenderam que eu dividi em 5 dias, 5 horas, 1 hora por... E o restante do tempo, gente, você vai... As outras 7 horas que você trabalha, você vai fazer as outras coisas, você vai cuidar do seu financeiro, você vai fazer compras, você vai atender o cliente, você vai... Aí no final do dia, um intervalinho, você vai fazer o que interagir com o público, responder, curtir, comentar, isso aí é um outro papo para um outro dia. Exato. Mas entendam isso, ninguém tá falando para você parar a sua vida de fazer as outras coisas, investir tudo lá, não. A gente tá pedindo para você 1 hora por dia. E você vai perceber que essa 1 hora por dia, que dá para fazer 5 horas na semana, que dá pra fazer um tanto de coisa essa semana, na outra semana vai dar de fazer mais. Muito porque você já inseriu o hábito. Já tá familiarizado com aquilo ali, né? E é muito importante as pessoas entenderem também, questão de WhatsApp, a linha de transmissão. Gente, hoje em dia isso não dá mais certo. Verdade. Vamos ser mais humanizados. Existem apps que você adquire que ele fala como você, mas de forma individual. Então, a tecnologia, ela tá aí para facilitar a vida da gente. Eu tenho dificuldade em criar legenda, textos. Use o ChatGPT. Mas use de maneira correta. Verdade. Porque ali, você não vai fazer um copia e cola, não. Você vai olhar aquilo ali e você vai se inspirar para fazer o que realmente você tem que fazer. Não adianta, a gente tem um monte de ferramenta que pode nos auxiliar. E inspira mesmo, gente, de verdade. Eu que gosto de criar pra caramba, eu adoro criar, Rê. Então. Eu ponho lá, falo assim, chat, monte pra mim uma estratégia, assim, 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 assim. Ontem mesmo a gente tava super sem ideia, segunda-feira. É normal. Aí o chat criou lá uns 10 posts lá, uma sequência, né? E eu aproveitei umas 4 ideias. Então. E aí, em cima das 4 que ele me deu, eu criei outras. Exato. Então, não é pra você copiar e colar. É pra você se inspirar. Gente, ninguém nasce criativo. Ninguém. Se você pensa assim, eu não sou criativa. Eu não sou criativa também, não. A Vivi, eu tenho certeza que ela não é criativa. A gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo isso. Exatamente, perfeito. Por quê? Porque a gente vai vendo referências, vai trabalhando, vai fazendo, você vai pegando gosto, você vai olhando e falando, nossa, e quando você faz pra você, é tão gostoso, porque é pra você. Você tá vendo o seu negócio fluir, é igual quando você começa a empreender. Você olha seu negócio, você criou seu CNPJ, nossa, criei meu CNPJ, vibra. E agora eu tô abrindo a minha rede social, vibra. Nossa, agora eu tô saindo da rede social e tô indo pro físico, vibra. Meus clientes, entrou um cliente hoje, vibra. Então, cada passinho que você for fazer, vibra com aquilo ali. Porque quando você vibra, você quer fazer mais. Você quer fazer de novo. E aí vai
trazendo mais coisas para dentro da sua rede social. E a mentoria, ela é algo que ajuda muitas pessoas. Por quê? Às vezes a pessoa ela quer até fazer sozinha, mas ela não sabe por onde começar. Ai, Renata, eu tô patinando aqui, eu tô fazendo, mas eu não vejo o negócio fluir. Não acontece. Um olhar estratégico vai abrir os seus horizontes. Vai conseguir falar para você, olha, esse ponto aqui é um ponto que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Esse daqui a gente pode manter. Esse daqui, vamos excluir? Sabe? Com isso, fica muito mais fácil para você trazer a estratégia para o seu conteúdo. Ou então, você tem alguém que trabalha com você. Às vezes, faz só a edição de vídeo. Às vezes, faz só as artes. E faz as postagens para você. Mas ela não cria o conteúdo. Porque o que eu faço com os meus clientes de estratégia, de gerenciamento é o quê? Eu monto o calendário, eu monto uma sugestão de legenda e eu monto o tema. Mando para o cliente. O cliente analisa. A legenda não quer dizer que ele vai fazer daquele jeito. Ele vai adaptar a legenda para a realidade dele. Então, por exemplo, eu criei a legenda lá para você. Eu criei a legenda mais ou menos com a sua personalidade, com o seu jeito. Porém, existem informações ali que você acha que é desnecessário. Então, o que você vai fazer? Você vai editar, excluir, e aí pronto. A gente faz o conteúdo com base na sua essência. E é sobre isso. Então, assim, vamos falar de forma bem prática para você que está nos acompanhando. Se você quer aprender a fazer uma estratégia, a gente ensina com a mentoria dela. Sim. Se você tem alguém na tua empresa ou você quer inserir um sobrinho, um filho, ou alguma parceira sua que tem mais essa pegada, que tem essa capacidade, mas precisa só realmente aprender a técnica, Renata ensina, e você participa junto, porque você ganha também. E se você também é a pessoa que, diferente, você não quer ter dor de cabeça, mas você quer resultado, a Renata, ela pode até encaminhar para você um social media que faça isso. Sim. Né? Eu tenho parceiros, né? Eu tenho pessoas. Você vai ficar responsável pela estratégia junto com a pessoa, mas existe uma outra pessoa que está ali resolvendo, gravando um vídeo, editando, fazendo uma arte estática, pesquisas, fazendo fotos para você, enfim, é tudo conversado. Então, assim, não importa, tem uma queixa no digital, tem uma dor, procura a Renata, porque daí a Renata, ela te ajuda ou a você aprender a fazer, ou você colocar alguém dentro do seu negócio que faça, ou talvez até terceirizando esse serviço para você, contratando outras pessoas. Vai muito das suas escolhas, eu acho que é muito sobre você, né? E também, uma coisa importante que a gente já vai lançar aqui, a gente vai gravar aqui, já vai ficar salvo, que nós vamos lançar uma aula para isso aqui na Casa Rosa, né? Vamos. Então, nós vamos lançar essa aula para ensinar você, empreendedor, a montar a sua estratégia. Essa aula específica para te ensinar a montar a estratégia. Isso. É para você não depender. A gente não quer que você dependa de mim, a gente não quer que você dependa da Renata. Não. A gente quer que você resolva. Quer gravar aí, Carla? Então, nós estamos lançando hoje aqui em primeira mão para vocês. Nós vamos montar uma aula ensinando você a montar a sua própria estratégia. Exato. Tá bom? A Renata vai vir aqui, vamos fazer aqui na Casa Rosa, fazer valor social, que a gente sempre faz aqui na Casa Rosa para vocês, que cabe dentro do teu orçamento, só realmente para ajudar a gente nos custos operacionais dessa casa que tanto acolhe vocês, né, e que merece o carinho de vocês também. E vocês vão aprender a estratégia com a Rê. A Rê vai ensinar uma técnica, perguntas e respostas ali e tal, e você vai sair com um planinho, papelinho, aí é contigo. Isso. Aí se depois disso você quiser contratar a Renata, é uma outra conversa. Mas pelo menos o básico, o beabá, a gente vai fazer. E eu não sei vocês, mas eu amo presencial, né? Então, eu também. Apaixonada. Então é presencial, mas tem uma coisa, Rê, só cabe 15 pessoas na sala. Aí então, é o porém, gente, né? Aí tem que aproveitar a oportunidade. A gente vai lançar uma artezinha. Vai colocar aí o link nas redes sociais pra você fazer a sua inscrição. E nesse dia a Renata vai vir ensinar só. E aí eu sou anjo nesse dia, tá, Carla? Você é anjo.
Vou ajudar aí, né? Dando porque eu sou boba nem nada, eu adoro esse negócio de anjo, porque o anjo aprende mais com o aluno, né? Verdade. Eu vou lá dar um suporte pra Renata nesse dia e também ajudar vocês, né? Dentro, porque como eu conheço um pouquinho das pessoas que vêm aqui, e talvez a gente consiga, né? E duas cabeças pensam melhor. Com e certeza. uma, três, pensa quatro, e assim. Com certeza. E acho que todo mundo pode somar bastante com isso, né? Sim. E isso é bom porque a pessoa... Não adianta. Quando você tem um negócio, se você não entende dele, como que você vai cobrar? Exato. Você precisa pelo menos entender. A pessoa pode... Eu não entendo nada. A pessoa chega pra você e fala assim... chega pra mim. Renata, tem que fazer isso. Eu não entendo. Então faz. Não é? Às vezes não precisa fazer tudo aquilo. Às vezes pode fazer de uma outra forma. Por quê? Eu não entendo. Agora, quando eu entendo... Não, peraí, vamos analisar isso aqui? Pode fazer assim. E isso é tão forte, né? Até nas empresas, assim, pensando nos lugares que eu trabalhei, todos os processos pelos quais eu ensinava as pessoas a fazer o que eu fazia, eram processos pelos quais eu primeiro passei por eles. Exato! Primeiro eu trabalhei sozinha num setor... Aí eu comecei a desenvolver como eu ia resolver os problemas que eu tinha pra resolver. Aí eu fui criando meus métodos, eu fui criando minhas ferramentas. Aí começou a ficar cheio de serviço pra mim. Aí eu tive que contratar uma pra me ajudar. 2, 4, 6. Mas eu sabia todos os processos. Eu dava 6 funções pra 6 pessoas diferentes, mas eu sabia fazer 6 funções. Se aquela pessoa precisasse se ausentar daquele posto por algum motivo, tava eu lá pra dar suporte. Então eu sempre brinco assim, qual é a equipe dos seus sonhos? Então, assim, você empreendedora hoje está empreendendo sozinha. Mas você tem que ter esse desejo no seu coração. Sim. Na hora que eu crescer, que eu passar por esse outro degrau, quem serão os primeiros cargos que eu vou contratar alguém? Exato. Eu sempre falo para as meninas. Aí as meninas sempre têm essa resposta, às vezes, no coração. Né? Financeiro, digital. Eu contrataria alguém para limpar minha casa. Às vezes são coisas assim. Simples, né? Simples. Aí eu falo assim, tá, mas e aí? Então vamos, antes de contratar essa pessoa, chegar esse momento, vamos preparar já? Porque quando essa pessoa chegar, já vai estar tudo pronto, os processos, né? E aí é fácil, não é? Porque até pra gente delegar é difícil, gente. Nossa, e delegar, ensinar. E delegar significa ensinar a pessoa a fazer. Exato. E você só supervisionar, não é você fazer no lugar da pessoa quando ela não tá lá. Isso daí é difícil um pouquinho. Mas isso é um assunto para um outro momento também. Então assim, já deixamos os recados, já falamos do nosso curso que a gente vai fazer para as mulheres e que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Eu também já tô ansiosa, tá? E também já vamos deixar também suas redes sociais aqui. Falamos tanto de redes sociais, né? Quem quiser seguir a Renata e conhecer um pouquinho mais do trabalho... @Renata Oliveira Digital. Isso aí, gente. E não tem distância, tá? A Renata atende em qualquer lugar que você morar. Ela atende você. O celular tá aí para encurtar distâncias. Exato. Né? Que é uma dor que muitas pessoas falam, mas eu moro em tal cidade. Como que você vai me atender? Eu vou atender você como eu atendo uma pessoa aqui dentro da cidade. Com certeza, gente. Por quê? Então não se preocupe. Porque eu não sou a responsável por filmar. Eu não sou a responsável por tirar foto. Eu sou a responsável por organizar o seu perfil, elaborar a estratégia e acompanhar o seu perfil de onde eu estiver. O meu celular é a minha ferramenta de trabalho. Ali eu tenho várias contas conectadas. Por quê? Porque eu trabalho através do perfil do cliente. Entenderam, né? O recado foi dado, tá bem explicadinho, eu acho que não tem dúvida, tá bem orientado. E se tiver dúvida também, pode mandar que a gente responde. A gente adora responder, Nossa, né? nós duas aqui vamos responder tranquilo. Hoje eu falei, gente, eu tô precisando de perguntas porque o meu cérebro tá precisando oxigenar, né? Isso. Mas, gente, é isso. Agradecemos a você que nos acompanhou até esse final. Já pensou se você ficou até esse final aqui? Você é uma pessoa abençoada, tá? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, porque isso é muito importante para o produtor de conteúdo aqui no YouTube, visto que querendo ou não, um conteúdo que você fica um pouquinho mais tempo mesmo. Tudo bem que as faladeiras falam muito, mas tá tudo certo. E quero agradecer você, Renata, por estar aqui comigo hoje, por você ter se disposto a vir, a trazer tantas coisas, uma aula aqui, né? Carla, gratidão a toda a equipe aí da Casa Rosa, Hugo, Bárbara, Nicole, todo mundo que se movimenta de alguma forma para poder fazer com que as coisas aconteçam aqui e que a gente entregue mais e mais para cada vez mais, para mais mulheres que empreendem ou que querem empreender. Exato. E não só segue, curte ali para que ela possa crescer também. Amém. O engajamento. Não adianta só seguir.
Inscreve lá no canal e já curte. Comenta Manda lá. esses podcasts. Tem vários podcasts aqui Tem interessantes. bastante. 91. Né? Olha, 91. 91 podcasts. Já vê aquele que você gosta e envia para aquela pessoa que você gosta, que você sabe que precisa ver aquele podcast. É verdade. E a Vivian vai só crescendo. Amém. É bem, a gente tem que crescer porque tem uma rede para crescer, né, gente? E Exato. quando todo mundo cresce da rede, é bom, né? É ótimo, Muito bom. excelente. Gratidão e até a qualquer momento.